Em primeiro lugar, um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Não sei se você teve verdadeiramente férias, foi só um recesso, mas espero que, independente de como tenha sido considerado a avaliação do mês de julho, que bom que vocês estejam aqui bem, tá? E nós vamos dar uma continuidade ao nosso trabalho hoje, retomando as nossas atividades do alcance. Obrigado por terem vindo. Nós estamos aqui muito felizes com essa intensa participação de vocês. O Fábio estava até mesmo colocando como ele está muito feliz e está confiando sempre nas turmas com quem ele está trabalhando. Então, isso é uma coisa muito importante. Eu não queria começar a fazer uma abordagem com a minha matéria. Eu queria começar a fazer uma abordagem na aula anterior. O professor Vicente, que esteja aqui de uma maneira muito brilhante. Oi, filho. Obrigado, cara. De uma maneira muito brilhante, apresentando aqui mais uma vez para vocês informações sobre a redação. Nós chegamos a uma conclusão quando a gente vê uma aula brilhante como essa, né? Que o segredo são somente duas coisas. Na verdade, existem duas coisas a se fazer numa redação: é ter cultura e ter treino. Então, nesses 3 meses, não negligencie. Nesses 3 meses, tenha muito o espírito crítico, interesse de leitura, interesse de trocar ideias, de conversar, interesse de procurar informações e treinar. Pessoal, ninguém faz um texto daquele de primeira, não. Ninguém faz um texto daquele só com uma inspiração de um dia. O cara tem treinado. Eu vi uma vez uma reportagem que os notas 1000, eles não fazem menos do que 50 redações para ter realmente aquele treino, aquela ideia realmente agradável, certa, para se ter ali aquela determinada produção textual. Aí você diz: é muito, é pouco, não importa. Não vamos querer avaliar quantas redações você deve fazer, apenas você deva fazer. Então o segredo é esse, é cultura e treino. Então vamos treinar, vamos ler, vamos se informar, vamos conversar, vamos entender efetivamente as informações. Às vezes tem menino que diz assim: professor, eu envolvido nesse negócio da internet, desses fake news, dessas informações falsas, eu fico pensando em quem eu vou recorrer. Recorra ao tradicional, recorra aos sites dos jornais, recorra ao jornal impresso, recorra às revistas. O setor jornalístico ainda tem muita credibilidade, felizmente. Então, confiar em determinadas fontes que você um dia ouviu falar, ou quem sabe está só sendo publicado, compartilhado, quem sabe pode não ser o mais confiável. Então, vamos fazer isso, tá? O semestre é de vocês com certeza vão estar muito bem, estão aqui trabalhando demais, e eu tenho certeza que vai ser um sucesso, tá certo? Hoje nós estamos no nosso 3º encontro. Nós tivemos no primeiro semestre 2 encontros onde a gente foi evoluindo na nossa matéria. Só para relembrar, no primeiro encontro nós falamos sobre a Antiguidade Clássica com Grécia e Roma. E no segundo encontro nós falamos sobre Idade Média, onde nós conversamos sobre a questão principalmente de situações ligadas ao Ocidente, onde nós falamos sobre o feudalismo. Hoje eu vou resgatar um pouco dessa informação para começarmos a falar sobre este assunto aqui. Hoje, mais uma vez, eu espero que alguém esteja em minha defesa aqui. Espero que tenha alguém que tenha me mandado um e-mail pedindo material e eu tenha mandado. Alguém em minha defesa. Aconteceu alguém aqui que possa estar presente, que me pediu material por e-mail e recebeu? Alguém? Ótimo, muito obrigado. Isto ali é só para lhe provar que eu mando. Espero, meu amigo, que você não tenha esperado muito, tá? Porque geralmente eu vejo os e-mails todos os dias, geralmente. Eu estou vendo os e-mails voltando à atividade, vejo todos os dias. Mas eu mando mesmo. Então, mais uma vez, está aqui o endereço para lhe mandar slides, para lhe mandar alguma informação, para você ter um semestre sempre melhor, estudar sempre melhor. Obrigado, pode pedir mais tarde estou na rede e a gente, portanto, vai trocando essas informações, tá? Hoje, mais uma vez, essa linha do tempo para você entender que eu estou evoluindo, sair daqui
no primeiro encontro e fui para cá para o segundo encontro, e agora eu estou aqui, ó. Estou, portanto, já chegando ao final dessas abordagens da história geral, que eu vou chamar essa idade moderna de modernidade. Por que eu estou chamando isso agora dessa maneira? Vamos tentar entender inicialmente isso, tá? Você reparou, eu posso até voltar aquilo ali, ó. Você reparou, cronologicamente falando, como a Idade Média é curta? Ou quando a Idade Moderna é curta? Olha só, você faz uma avaliação da Idade Antiga, poxa, como durou muito, né? Durou uma média de 4.000 anos. Como a Idade Média também durou muito, ela durou 1.000 anos. Mas quando você olha a Idade Moderna, ela dura o quê? 300 anos. Então, o que aconteceu? Muitos historiadores notaram que essa avaliação que fizeram de Idade Moderna dá esse período realmente um instante específico, pode não ter sido um bom negócio. Alguns acham até mesmo que essa fase, na verdade, era uma fase de transição. O feudalismo acabou, ou estava acabando, estava começando coisas novas para finalmente acontecer a Idade Contemporânea. Então, para muitos, a Idade Moderna deveria já ser extinta, ela não deveria nem existir mais. Na verdade, a Idade Moderna seria muito mais os momentos finais da Idade Média para começar a Idade Contemporânea do que uma idade específica. Então é por isso que eu precisarei necessariamente resgatar com você algumas coisas da Idade Média. Porque ao resgatar isso, você vai conseguir entender essa transição. Então, o primeiro passo que eu quero lhe dar é explicar que muitas provas, hoje em dia, estão fazendo essa avaliação da Idade Moderna como uma idade de transição. Muitas coisas da Idade Média e já aparecendo coisas da Idade Contemporânea. Exemplos, vamos lá. Sociologicamente falando, a Idade Moderna ainda tem muito do feudalismo. Tem senhor feudal, que agora eu vou chamar de nobre. Tem poderes da igreja, que já já a gente resgata alguma informação. Tem a figura do rei, que na Idade Moderna vai se tornar mais poderoso. E vão aparecendo algumas coisas que vão se tornar nosso referencial, como uma nova classe social dominante chamada de burguesia. Essa burguesia é o que vai ser o meu referencial para a transformação de tudo. Mas você nota que ainda existe tanta coisa, mas tanta coisa da Idade Média, que é a grande meta da classe burguesa vai ser destruir as coisas da Idade Média. Que quando ele destruir, ele faz uma idade nova. Então é assim que você tem que pensar. Os fatos que eu vou lhe apresentar hoje da Idade Moderna são exatamente ações burguesas para destruir o feudalismo. E o feudalismo era tão ruim assim, André Rosa? Cara, tudo depende do ponto de vista de cada um, é claro, né? Mas vamos lá. Não ter mobilidades, uma economia muito fechada, produção de subsistência, não existia aquela condição de liberação de pensamento, de ideias, a cultura era muito fechada também. Então, tudo isso oprimia muito algumas pessoas. Então, na visão de muitos, a Idade Média era terrível, era miserável. Na visão de outros, principalmente o pessoal do poder, era maravilhoso. Imaginar, por exemplo, isso aqui eu estou falando para avaliarmos, não são desabafos. Quando a coisa é desabafo, quando a coisa que eu estou projetando por mim mesmo, eu digo para você. Mas vamos lá, vamos avaliar, tá? No tempo da Idade Média, a Igreja Católica era soberana demais, ela tinha tudo o poder, todas as edificações, todas as decisões. Rapaz, você fazia um tratado de divisão de terra, você tinha que chamar o Papa. Eu quero dividir essa terra, chama quem para fazer isso? Chama fulano de tal. Não, chama o Papa. O Papa que é o dono, o Papa que é o Santo Padre. Porque ele não tem pecado, ele fala com Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Então, a Idade Média para a Igreja Católica foi tão soberba, maravilhosa, que ela nunca queria, pelo menos naqueles momentos, que ela tivesse fim. Quem quer perder poder? Você acha que poder é bom, acha que poder é ruim, com a sua avaliação. Mas quando a pessoa tem, às vezes ela não quer perder. Ela quer aquilo ali para sempre. Tem gente que é viciada em poder. Então, a Igreja Católica, durante a Idade Média, adorava o feudalismo.
porque ela controlava tudo, ela tinha tudo em suas mãos. Então, quando o feudalismo foi se acabando, que por sinal, algumas contribuições de decadência, a igreja é que deu, a igreja vai sentido. Uma contribuição que vai fazer o feudalismo se acabar, contribuição feita pela igreja, as cruzadas. A igreja disse, eu tenho que acabar com o islamismo. Eu tenho que acabar com essa religião que esses árabes criaram. Eu tenho que evitar que essa religião chegue aqui na Europa. Porque os árabes, eles tinham uma característica que assustava a igreja. Era esse fanatismo. Os caras eram muito fanáticos. O membro da igreja tinha que dizer assim para o cara, olha, você faça isso. Mas padre, cale a boca, você vai fazer isso porque eu estou mandando. Lá no islamismo, meu filho, você vai fazer isso por Alá. Faça agora mesmo, o que é que o senhor quer que eu faça? Diga, profeta, o que é que eu faço? Não existia contestações, parecia isso. Parecia que na igreja o pessoal já estava até duvidando. Será, hein, padre? Que será, rapaz? Olha o pecado, olha a blasfêmia que você está dizendo. Tanto que a igreja católica estava começando a ser tão discutida, tão mal avaliada, que ela teve que criar um tribunal jurídico para julgar pecado. Existe a tabela de pecado. Não dê a benção à mãe, pecado. O que é que eu tenho que fazer? Chibata. Não dê a oferenda na igreja, pecado. O que é que eu tenho que fazer? Perde a casa. Tinha a tabela do pecado. Se você não fizesse aquilo ali, pá, pecado. Está na tabela, você já está sabendo qual vai ser seu destino. Existia isso. Por quê? Porque já existiam discussões. Já estavam existindo pessoas que estavam dizendo que a igreja não estava dando certo. Eram as doenças chegando, como eu devo ter falado na outra aula, a doença chegava na casa de uma determinada família, o cara corria para o padre. Padre, meu pai está doente. Pô, meu filho, peça aí para ele rezar. Tá, ele reza quantas vezes por dia? Não, ele reza o dia todo. Aí ele vai ficar bom. Desculpe. Padre, o meu pai morreu. Sim, e daí? Pois é, o senhor disse que é para ele rezar o dia todo, ele ficar bom. Ele rezou o dia todo e morreu. Ele não pode ter rezado direito. Porque se ele tivesse rezado direito, ele estava vivo. Então começa a existir essa discussão. O padre dizia uma coisa, não acontecia. O padre mandava fazer uma coisa, não acontecia. Então estava errado quem? A igreja. Acontecia as cruzadas, o pessoal saiu do Ocidente, saiu de um país europeu para ir lutar lá no Oriente Médio. Mas no final das contas, as cruzadas não foram de bom resultado. Os árabes ganharam, os islâmicos ganharam. E aí a igreja católica foi começando a se enfraquecer. E aí, neste momento, foi aparecendo essa classe social. Uma classe social chamada de burguesia, porque elas instalavam umas coisas chamadas de burgos, que eram, na verdade, feiras muradas. Eram lugares para fazer comércio. Eu tenho uma parente, muito querida minha, que ela recentemente fez uma viagem. Ela gosta muito de investir nisso na vida dela. Ela não investe comprando imóveis, ela não investe comprando bons carros, lindos carros, exuberantes carros. Ela investe fazendo uma boa viagem todo ano. A viagem que ela faz é uma viagem assim de 20 dias, e geralmente o roteiro que ela faz é um roteiro até caro, demorado e caro. Ela fez um roteiro recentemente da Rota Romântica da Alemanha. Aí ela foi para a Alemanha, passou na Áustria. Ela é muito organizada financeiramente, ela faz esse negócio. Aí ela foi conversar comigo e diz assim, André, eu acho tão engraçado. Toda essa cidade que eu passei por lá é tudo Augsburgo, Greifsburgo, Blugsburgo, Damsburgo. Meu filho, é porque esses lugares eram antigamente feiras medievais. Eram burgos. Bondesburgo, Blugsburgo, Tlecksburgo e o que for. Mas era burgo. Por quê? Porque era uma feira, que dessa feira atraiu a população ficou morando, e ali virou uma cidade. Que por um determinado motivo, ganhará aquele nome a mais do burgo. É uma feira murada. Aí a feira murada, que virou um burgo, quem mora nela é um burguês, e esta burguesia quer poder. Essa burguesia não está comercializando só por comercializar. Quem aqui conhece um comerciante que venda um produto pelo preço que ele comprou? Eu estou querendo vender uma camisa. Quanto é a camisa? Eu comprei por R$10. Por quanto ele vende? Por R$10. Qual é o comerciante que você conhece que faz isso? Nenhum.
Então, o comércio exige investimentos e também, dentro do processo, algumas especulações. Então, o que é que o cara faz? Ele vai pegar uma mercadoria. Onde é que tinha mercadoria? Lá no Oriente. Porque na mercadoria não existia na Europa, porque a Europa vivia do feudalismo. E no feudalismo não tem comércio. Se não tem comércio, não tem excedente. Se não tem excedente, eu não posso vender. Como é que eu vou vender alguma coisa se não existe? Então, se na Europa não tem o produto, na Europa não tem o comércio. Então, se eu agora quero fazer o comércio, e agora eu preciso do produto, eu tenho que ir atrás em algum outro lugar. Então, vai começar a existir, nesta transição entre feudalismo para o capitalismo, Idade Média para a Idade Moderna, esse estímulo vindo dessa classe. Então, bote na sua cabeça isso, é fácil. Quem vai mudar as coisas neste mundo para a visão ocidental, para a condição de a criação de um novo sistema, é uma classe chamada de burguesia. A burguesia vai ser a classe social mais subversiva da história da humanidade. Mais subversiva. É por isso, agora eu vou fazer um desabafo, é por isso que me dói ver hoje em dia determinados membros da classe burguesa, homens com muito dinheiro e poder, falar mal dos trabalhadores, falar mal daqueles que lutam, falar mal daqueles que querem mudança, porque eles sempre estiveram do lado desta ideia de ter mudança, de fazer o diferente. Mas quando era para benefício deles, sendo benefício para eles, eles não contestam. Ou melhor dizer, eles viram heróis. Mas quando o herói, ou quando a pessoa vai fazer uma mudança, uma contestação, mas é contra eles, o quê? Canalha, é o demônio. Vai fazer o quê? Vai uma revolta, uma greve, demônio, os vagabundos, vocês são um bando de vagabundo, vão trabalhar, vagabundo, vai trabalhar, vagabundo. Isso é uma música do Chico Buarque. Vai trabalhar, vagabundo. Certo? Mas a classe burguesa fez a Revolução Industrial, fez a Revolução Francesa, fez a independência dos Estados Unidos, que são considerados os movimentos de maior expoente, referência de transformação do mundo. Do mundo. Não é à toa que certas bandeiras foram colocadas, criadas pelo mundo com a cor, por exemplo, como a cor vermelha. A cor vermelha é a cor do sucesso, é a cor da vitória. É a cor do sangue, é a cor daqueles que vão ao longe. Mas de uma hora para outra, quando Karl Marx disse que o socialismo que ele criou deveria admitir também a cor vermelha, virou a cor do demônio, é do cramunhão. Tudo é uma questão de ponto de vista. Tudo é uma questão de ponto de vista. Qual é o meu ponto de vista agora? Eu estou elogiando a classe burguesa, porque ela é subversiva pelo melhor. Se você tiver bom senso, você vai elogiar outras pessoas também. Porque vai ver que as mudanças que elas promoveram também foram melhores. Então, essa é a primeira ideia. A primeira ideia é de você ver que essa transição entre a Idade Média para a Idade Moderna, de feudalismo para o capitalismo, esse processo de mudança está diretamente relacionado à classe burguesa. Porque quando eles existem, quando eles são criados, eles dizem, eu preciso continuar a existir. Eu terei a necessidade de continuar a existir. E é assim para todos vocês, todos nós inclusive. Quando nós temos uma necessidade, nós vamos atrás. Nós vamos fazer acontecer. Então a burguesia tinha uma necessidade de continuar existindo. Como a burguesia queria continuar existindo, então ela foi mudando coisa a coisa, uma a uma, devagarzinho e dando certo. O bom para ela, rapaz, é que deu certo tudo. Quer ver? Vamos lá, vamos começar. Estes vão ser os fatos que nós vamos examinar hoje. Esses são os fatos importantes que nós vamos ter durante a Idade Moderna. E eu vou explicar cada fato desse, fazendo essa relação que eu estou estabelecendo a você, que é a relação ligada à classe burguesa. Aí a gente vai falar de cada fato desse, você vai fazer suas anotações, vai fazer suas perguntas, e aí a gente esclarece tudo. Tudo bem? Eu vou, por enquanto, deixar aí esse processo, tá? Que é para a gente lembrar o que cada fato desse tem de relação. Tudo bem? É rapidinho.
concepção da burguesia, a básica situação dela é econômica, indiscutivelmente. Então, uma coisa que eu não coloquei aí, mas está notório, fácil de você entender, é que a burguesia vai criar um novo sistema econômico. Antigamente, existia um modo de produção asiático. Depois, ele foi modificado para o modo de produção escravista. E depois veio o modo de produção feudal, que é o que eu estava vivendo naquele momento. Eu não estava na Idade Média, não estava no período feudal. Então, o modo de produção é o modo de produção feudal, que eu rapidamente, aqui no começo da aula, relembrei a vocês. Agora, eu preciso de um modo de produção com mais intensidade. Olha só o que foi acontecendo. Olha só o que foi acontecendo, falando de novo de necessidade. Olha só. A população começou a crescer mais uma vez. O crescimento da população começou a exigir maior produtividade. A Europa, no feudalismo, não tem produção. Então, o que é que começa a existir? A necessidade da classe burguesa trazer mais mercadorias para conseguir atender aquelas pessoas. Mas a ideia de consumo, a ideia de ter dinheiro, a ideia de pagar aquele preço, tinha que existir na cabeça daquelas pessoas. É por isso que uma das coisas que a burguesia foca muito para tentar mudar nas pessoas daquele tempo são as mentalidades. A mentalidade é o principal foco. Eles precisam mudar a mentalidade para transformar aquela pessoa. Por exemplo, tá? Hoje nós temos a mentalidade de que as mulheres são seres sociais importantes. Nós chegamos aqui, por que nós chegamos a essa conclusão? Primeiro, porque é óbvio, a mulher sempre teve participação histórica em fatos cruciais, importantes, ela sempre esteve presente ali, né? Foi um desprezo de alguns historiadores nunca ter colocado uma mulher liderando, uma mulher participando, né? Era difícil, até nos quadros, quando se pintava antigamente, tudo era feito pelos homens, não tinha mulher não. Não tinha mulher nesse negócio, não tinha mulher nessa revolta. Então, entendendo o valor da mulher, entendendo a participação da mulher, até estudando em épocas anteriores, começa-se a valorizar essa figura social. Então, a mulher tem suas particularidades. A mulher deseja, quem sabe, uma roupa diferente. Ela deseja, quem sabe, um trabalho mais específico, ao mesmo tempo que deseja também suas igualdades, seus reconhecimentos de igualdade. Então, o público feminino começa a precisar de um tipo específico de mercadoria, um tipo específico de música, um tipo específico de alguma coisa. Então, começa a existir essa mudança de mentalidade. A mulher não pode usar todas as coisas do homem. A mulher não pode adquirir todas as coisas do homem. Eu não estou falando de uma relação de preconceito. Eu estou falando de relação de particularidades. Antes não se valorizava nada, porque a mulher é excluída. A mulher não votava, a mulher não dava nenhum tipo de participação, a mulher não estudava. Às vezes algumas pessoas dizem assim, por exemplo, falando de história do Brasil, professor, por que a mulher não votava? Cara, pelo machismo e também porque existia uma especificação na Constituição brasileira. Só podia votar quem fosse alfabetizado. E a mulher não era. A mulher não era. O quê? Você assistiu um documentário? Você assistiu um filme? Você assistiu uma novela que a mulher ia para a escola em tempos antigos? É fake. Ou é exceção. Não existia isso. Não existia isso. Por quê? Porque para passar uma roupa, para lavar uma roupa, para cozinhar e para cuidar do marido, não precisa saber o beabá. Porque antigamente a mulher era usada para isso. Mulher fica em casa, cuidando dos meninos. E para se ocupar tem que ter muito menino. Quantas famílias não tiveram 10 filhos? Quantas famílias não tiveram 20 filhos? Por quê? Porque a mulher tem que se ocupar. Não, o senhor está brincando, né? Claro que não. Tem que se ocupar. Primeiro é para ter muito menino, para a mulher se ocupar. Segundo era para ter muito menino, por quê? Porque o pai precisava de ajudantes. Então os filhos iam ajudar o pai. E sabe também por quê? Porque sistema previdenciário num país como o nosso não existia. Então, quando as pessoas ficavam velhas, o sistema de previdência eram os filhos. Ter muitos era uma aposta para ver qual filho que podia gostar do pai para criar ele até morrer. Porque não existia sistema previdenciário. Então, vocês notaram? Os direitos vão aparecendo a partir das necessidades.
propriedades. Então a burguesia apareceu. A burguesia vivia num meio feudal. E no meio feudal a burguesia era nada. A burguesia tinha dinheiro, a burguesia tinha mercadorias, mas no sistema feudal não valia nada. Porque no sistema feudal o que valia era o título. O que valia era a terra que o cara tinha e o nome de família. Hoje um nome de família pesa. Hoje um nome de família pesa. Quando você às vezes diz um nome de família, os Frota é rico. Os Frota é rico. Tem dinheiro. Eita. Às vezes o cara é um Frota pobre, miserável. Né? Aquele acabado. Mas é tão bonito, bem parecido. Né? Mas professor. Aí tem os Frota, rico, cheio de carro, cheio de empresa, né? É o tio, é o avô. Tem, sim. Ainda existem impactos de nome de família. Mas vamos lá. Quem aqui possivelmente estudou para fazer a prova da UES, História do Ceará, estudou o poder que teve a família dos Accioli. Hoje você encontra um membro da família dos Accioli, eles têm, é claro, os seus valores, eles têm seus poderes, mas não estão nem na lista dos bilionários. O estado do Ceará hoje foi ranking que saiu há um mês atrás, tem 15 bilionários. E nenhum é Accioli. Sabe por quê? Porque dinheiro, minha filha, não se acaba, muda de mão. Dinheiro não se acaba, muda de mão. O cara está rico hoje, mas amanhã pode ser outro, porque pegou o dinheiro do outro. Dinheiro não se acaba, muda de mão. Então a burguesia, ela precisava ter um valor. O dinheiro ainda não era o valor. Hoje, dinheiro no bolso dá muito valor à pessoa. Por quê? Porque a burguesia venceu, mas nesse tempo não dá. Então a burguesia tem que mudar essa mentalidade. Ai meu Deus, o que é que eu vou fazer? Vamos ter que mudar essa mentalidade. Quem manda na mentalidade do sistema feudal? A igreja. Vixe, mas eu tenho que mudar a igreja. Perigoso isso. A igreja disse que se eu atacar ela, eu vou para o inferno. Aí eu não quero ir para o inferno. Porque é assim, desculpa o desabafo, tá? Desculpa o desabafo e me perdoe qualquer coisa, tá? Mas na visão de algumas pessoas, a questão espiritual é o demônio. O cara quer o reino dos céus, quer Deus, quer Jesus, quer tudo bonitinho, gramadinho bem verde, anjos, né? E canta, né? Tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do... Ai, meu Deus, eu vou para o céu, se Deus quiser. Eu fiz aquilo ontem, mas, oh, meu Deus, não, eu já tomei banho, está tudo certo. Mas vamos lá, né? Ele está com um pensamento que ele vai salvar. Por quê? Porque se ele não salvar, o demônio pega ele. Aí o Satã... É hoje. Aí o cara, não, ai meu Deus, um bicho feio, horrível, quente, doido. Vai me... Não, quero não. Porque a cabeça dele é que o Satanás é ruim e ele não quer ir para o Satanás. Ele quer ir para o céu. Para o céu. O inferno, às vezes, dica, é só dica, né? Às vezes o cara diz, eu não quero ir para o inferno. Às vezes vai para o céu, não tem um conhecido dele, né? É porque, vai para o céu, vai fazer amizade tudo de novo. Mas às vezes vai para o inferno, fala minhas primas ali tudo. Ei, prima, fala, olha o pessoal lá do colégio. Ei, demônio, eu sabia, demônio. Fala o Hitler, mulher, o Hitler, no inferno. Tanto, porque é conhecido, né? O inferno tem mais gente conhecida. Vamos lá. Mas hoje, eu fiz uma brincadeira, o menino, quem sabe, na sua cadeira está dizendo, renuncie em nome de Jesus. Vai de reto, Satanás, vamos para falar besteira. Mas ele está dizendo assim, porque ele tem aquela sua fé, que você tem que ter mesmo, obrigado por ter, isso sociologicamente é importante. Mas o que eu estou tentando transmitir a você, é que hoje a gente faz uma brincadeira, nesse tempo, o cara não faz. Nesse tempo ele tem que ser leve. Ele tem que ser esperto, ele tem que ser lento, ele tem que tentar quebrar o poder da igreja de outra maneira para tentar ganhar esse poder. Então, por exemplo, o artista chega para o padre e diz assim, padre me dá um prato de comida, padre me dá alguma remuneração, algum dinheiro. Vai para lá, meu filho, mais fácil o camelo passar no fundo da agulha do que um rico chegar no reino dos céus.
Mas você, meu filho, você é vagabundo. Vai fazer alguma coisa? Para ganhar alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa. Não, mas padre, pelo amor de Deus, não estou conseguindo mais nada. Eu sou artista. Vixe, artista não pode prestar. Então o artista teve uma ideia. Padre, eu tive essa noite um sonho. Foi mesmo, meu filho? Foi. Eu sonhei que eu conhecia Jesus. Jesus? E não é esse pedaço de pão, nem essa vela acesa, nem esse peixe, não. Porque Jesus não era personificado. Jesus não tinha um padrão. Jesus era homem? Sim. O senhor está falando como o quê? Como professor? Como católico? Como o quê? Não, eu estou falando como historiador. Jesus Cristo existiu. Só enquanto vai pegar. Tenho certeza que alguém diz castigo. Castigo. Um cabra desse não sabe nem se fica falando mal de Jesus. Pelo contrário, Jesus, eu vou falar bem. Agora, deixa eu falar, né? Só tem esse, é? Porque eu ainda vou falar um bocado de coisa. Mas vamos lá. O que eu quero lhes dizer é que durante certos períodos, Jesus não era personificado como humano. Não era. Vocês entenderam? Então, como é que Jesus virou homem? Vamos tentar esse? Tá. Olha aí. Alô. Beleza. Aqui é outro nível, aqui é alcance, cara. É outro nível. A equipe dessa, a gente... Uma salva de palmas para a equipe do alcance, por favor. Obrigado. Obrigado mesmo. Pessoal, é massa demais, bicho. Massa demais. Obrigado. Sem vocês aqui não teria nada, pessoal. Obrigado. Aí, como eu estava falando, não existia essa personificação, ao mesmo tempo que se tinha a prova de que Jesus existiu. Mas não tinha essa personificação. Não existia. Era o que era o Santíssimo? Era o que era uma cruz? Era o que era a vela acesa? Então, de uma hora para outra, o cara dizia, eu vi Jesus. E Jesus é assim, ó. Rapaz, quando ele pintava aquele Jesus, ou desenhava aquele Jesus, o padre olhava para ele e adorei. Ele é lindo, olha, adorei esse Jesus. Vale, eu estou achando ele parecido com alguém, mas eu adorei. O alguém é o artista. Porque o artista tinha olhado para o espelho. Como assim, professor? Que brincadeira é essa? Vocês nunca fizeram essa discussão, mesmo que possa você achar ruim religiosamente fazer essa discussão? Mas como é que pode o filho de Deus, nascido no Oriente Médio, de pais semitas, origem judaica, ter nascido branco, loiro, dos olhos azuis? Né? Milagre, me diz. É milagre. Aleluia. Aleluia, milagre, o menino nascer louro. Não, filho, deixa eu te contar o que aconteceu com Jesus, tá? O renascimento surgiu. O renascimento era uma forma dos artistas patrocinados pela burguesia, ou membros da burguesia, tentar mostrar o seu poder. E se era para mostrar o seu poder, concorde comigo, era para mostrar o poder do homem. É por isso que uma das características renascentistas é o antropocentrismo, é o humanismo. Então eles tinham que mostrar o poder do homem através exatamente da sua arte. E resolveram ter uma coligação, uma relação com elementos religiosos, para inclusive não ter a igreja como seus inimigos. Uma dica de prova. O renascimento não pode ser considerado um movimento anticlerical. Inicialmente, o renascimento não atinge a igreja. Ele não ataca diretamente a igreja, entenderam? Ele pode estar conseguindo enfraquecê-la. Por quê? Porque Jesus, que era um objeto, Jesus que não é humano, virou homem. E se virou homem, nós somos imagem e semelhança de Deus. Se somos imagem e semelhança de Deus, diziam os renascentistas, nós podemos imitar a Deus. Veja algumas esculturas
esculturas do tempo do Renascimento. Cara, é impressionante. Impressionante como aqueles caras, com algumas picaretadas na pedra de mármore, transforma-se aquilo ali numa pessoa. Transforma-se aquilo ali numa pessoa. Michelangelo, quando fez o patriarca Moisés, quem sabe num momento de extrema arrogância, ele o fez tão perfeito, lhe colocando os dedos entre as barbas do cara, as veias, era tão perfeito que o Michelangelo olhou para a estátua toda feita e disse: Parla comigo, moças. Fala comigo. Qual é a diferença daquela estátua para o Michelangelo que a fez? A vida. Porque era o mesmo homem. Era o mesmo homem. Ele conseguiu. Ele imitou a Deus. É por isso o nome renascimento. Ele está renascendo a cultura. Porque diziam os renascentistas que na Idade Média a idade era das trevas. Não tinha cultura. A igreja com seu teocentrismo tinha acabado com a cultura. Então eles precisavam renascer a cultura. Essa era a ideia. Então todas as características renascentistas são características humanas. É o antropocentrismo, é o humanismo, é o racionalismo, é a valorização do nu. Tudo para mostrar que o homem tem poder, tem valor, não somente a Deus. Claro, à vontade, querida. Destruiu metade de quê? Desculpe. Vamos lá. Professor, existem muitas histórias de que a igreja, durante certos períodos, principalmente medieval, ela conseguiu destruir alguns elementos de pesquisa, fontes de conhecimento, bibliotecas. Isso é verdade? Existiu um caso, sim. Mas também existiram muitos casos de omissão daquele material. Tá? Eles omitiam determinados materiais para que aquilo ali não se tornasse tão público. E, ao mesmo tempo, quando eles estavam fazendo a virada da Idade Média para a Idade Moderna, eles fizeram algo um tanto quanto contraditório. Eles poderiam omitir, esconder coisas que pudessem lhe atingir. Mas eles também foram os precursores da criação das universidades. Os livros eram escritos à mão pelos alunos que ouviam um professor, que geralmente era membro da igreja. Mas agora as universidades criavam uma seguinte ideia: a razão vai explicar a fé. A razão vai explicar a fé. Era a escolástica. Escolástica de escola. A razão que vai explicar a fé. E a fé que não pode viver sem a razão. Esta era a ideia. Então, ao mesmo tempo que ele não deixava algumas coisas serem propagadas, inclusive destruindo algumas delas, ele criou novas. E o Renascimento mais ainda. Porque o Renascimento criou coisas novas mesmo. Né? Porque eles vão criar umas novas linhas de pensamento. Agora é assim, viu, pessoal? Lembre-se desse detalhe. O que o Renascimento fazia ainda não atingia a igreja. Mas quando atingia, a igreja pegava no pé. Alguns sabem da história do Galileu, né? A história do Galileu como é? O Galileu conseguiu descobrir que a Terra não é o centro do universo. Existia a regra do etnocentrismo. Ele vai valorizar a regra do heliocentrismo. O que é o heliocentrismo? É o Sol sendo o centro do universo. Tudo bem? Meu filho, quando o Galileu começou a dizer que a Terra não era o centro do universo, que não existia esse negócio, a igreja manda pegar esse homem, bota ele no tribunal da Santa Inquisição, e se ele continuar a dizer isso, a gente queima ele. Tanto que vem a história. Quando Galileu estava na frente dos inquisidores, o pessoal dizia: Galileu, é verdade que você disse isso? Você acredita nessa história? Você acredita nessa sua teoria? E ele teve que negar para continuar vivo. Ele teve que negar para continuar vivo. Então vamos lá. Quando vinha uma condição, vamos dizer, que valorizava os santos, tem algumas pinturas, né? Extraordinárias, mas pinturas com santos, pinturas com Deus, pinturas com Jesus, enche os olhos. Que a pintura mais conhecida que se tem, que também é uma pintura, portanto, de Michelangelo, é a pintura feita no teto da Capela Sistina. A Capela Sistina é uma capela que fica dentro do Vaticano.
Dentro do Vaticano. Você vai para Roma. Presente no caso da aprovação. Você diz, pai, eu quero ir para a Itália. Passei. Acabou-se. Quero ir. Beleza, meu filho. Você vai para Roma. Em Roma, você vai lá, aciona o serviço de táxi, ou trem, ou o que for, vai para o Vaticano. Vaticano, o que é? O Vaticano são 4 quarteirões desses, murados, para você conhecer. É a sede da Igreja Católica. Você paga, é caro. É caro. Mas você vai lá, paga e passa pelo Museu do Vaticano. Aí tem lá a indicação, Capela Sistina. Você vai para lá. A Capela Sistina cabe em média, confortavelmente, umas 200 pessoas. Entram 300. Por sinal, tem que entrar, o cara proíbe de você tirar foto, e quando você tira, é porque você está sendo malandragem mesmo. Mas ele proíbe. No foto, no pictures, no foto. Ele grita com você. É desagradável. Aí ele não quer, porque os flashes podem tirar a veracidade, a beleza, né, da pintura. Você entra na Capela Sistina olhando para o céu, olhando para o teto. Aí você chega ao ponto que quer. Quando Adão quer tocar o dedo de Deus. Adão quer tocar o dedo de Deus. Deus estica a mão. Adão também estica. São os dedos que não se tocam. Por sinal, do lado de Deus está a Eva. Do lado de Deus está a Eva, que vai ser dada a Adão. E eles tentam se tocar. Como é Deus nessa pintura? Deus é homem. E é lindo. É um homem lindo. Maduro, bacana. Ali não é nem um tórax, ali é um tanque. Deus era um tanque. Lindo. Ele é homem. Você, cara, que legal, Deus é homem. Porque os renascentistas nos fazem pensar assim. Deus é homem, Deus é europeu, Deus é italiano. Por que foi na Itália? Porque era na Itália onde existiam mais ricos comerciantes. E o cara deu dinheiro para isso. Pinte um Deus homem. Pinte um Jesus Cristo homem. Pinte alguma coisa do homem para valorizar os homens. Então o renascimento foi a primeira parte. Mudar a mentalidade. Eu tinha que mudar a mentalidade. Porque mudando a mentalidade, eu tenho acessibilidade. Quando a Globo faz uma novela falando sobre uma religião, um grupo social discriminado, ou coisas desse tipo, você ao assistir a novela, você entende esse grupo e começa a aceitá-lo. Ou não. Mas é a força da comunicação, é a força da imagem, é a força da mídia. O renascimento é uma mídia, uma propaganda burguesa. É isso que vai acontecer. Depois do renascimento tem a reforma religiosa. Concorde comigo, vamos lá. Deixa eu passar algumas coisas, eu acho que eu tenho outras informações. Pronto, essa informação é legal. Vou deixar aqui um instante para vocês. 1 minuto. Fala muito do racionalismo, fala muito do homem, faz com que exista alguns pontos de discussão com a igreja. Isso é esperado. A igreja, ela valoriza muito o feudalismo, estava sendo desagradável em alguns momentos, então era inevitável surgir situações que pudessem realmente atingir a igreja. E surgiu mesmo um determinado monge da igreja católica, chamado de Lutero. Esse rapaz, ele começou a discutir algumas coisas da igreja. A principal discussão que existia dentro da igreja era relacionada à história de venda da salvação da alma. O cara cometia um pecado, vamos lá, é indicado uma ação de uma pessoa como um pecado. E aí o padre dizia, olha, você com esse pecado você vai para o inferno. E aí, o padre, o que é que eu faço para não ir para o inferno? Meu filho, você vai fazer o seguinte, você vai comprar esse pedaço de madeira aqui. Mas por que eu vou comprar essa madeira? Porque essa madeira aqui é uma lasca da cruz de Jesus. Então é uma madeira santa. Você vai comprar essa madeira, você vai ficar livre desse seu pecado e, é claro, você vai para o céu. É mesmo, para ter certeza, meu filho, fui eu que fui lá pegar. E aquilo ali, que é aquilo ali? Aqueles pedaços de pano azul? Ali é manto de Nossa Senhora. Que eu rasguei, quando Nossa Senhora estava passando assim do meu lado, eu rasguei esse pedaço, aí eu picotei para vender aqui.
Muito bom. Mas sabe o que eu estou achando, padre, estranho? É esses vidrinhos aí, esses potinhos aí que tem dentro? Tem ar. Hã? Ar? É o ar do Santo Sepulcro. Eu fui a Israel, fui ao Santo Sepulcro, onde enterraram Jesus, peguei esses vidrinhos aqui e enchi de ar do Santo Sepulcro para vender a você. Certeza, padre. Meu filho, você está duvidando de mim, você vai para o inferno mesmo, não vão vender mais nada. Vai embora. Era desse jeito. A venda das indulgências era uma coisa muito comum. As pessoas compravam materiais ditos santos, bentos, e nesta hora se sentia agraciado, abençoado e livre do pecado. Fala, professor, sei lá, desculpe qualquer coisa dizer isso, mas eu acho que ainda existe um pouco disso. Quem sabe sim. Depende da fé ou da má fé. Depende da fé ou da má fé. Hoje eu tenho certeza que você, quando adquire alguma coisa que aparentemente foi dita religiosa, santa, para você é santa quando você tem fé. Você acredita nisso, né? Ao acreditar nisso, você vai lá e faz. Mas, assim, quem sabe não é tão ruim quanto nesse período medieval. Então, Lutero, que era monge da igreja, veio com uma ideia. Rapaz, a igreja não está certo. Eu vou mandar para o Papa 95 teses para reformar a igreja. Olha só, vamos lá. Você, na sua moradia, já deve ter passado uma situação como essa. Olha só, você, na sua moradia, já deve ter passado uma situação dessa. Uma situação de uma reforma. Olha, vai ter uma reforma, a gente vai fazer um quarto novo. Olha, vai ter uma reforma, a gente vai fazer um negócio na cozinha. Né? Horrível é a reforma. Mas vamos lá. Não tem? A reforma derruba a tua casa? Por exemplo, lá em casa teve a reforma, mas ninguém derrubou a minha casa. É claro, às vezes tem uma reforma muito grande, né? Alguma coisa desse tipo. Mas aí é uma construção do negócio. Mas reforma é o quê? Um reparo. A reforma é um reparo, concorda? Vou reformar a minha casa. É um reparo que você vai fazer em casa. Pois o que o Lutero queria não era destruir a igreja católica. Era reformá-la. Era ler a Bíblia. Agora, na língua da pessoa. Você sabia que o Lutero foi a primeira pessoa no mundo a traduzir a Bíblia? A Bíblia só era em latim. Só podia ler a Bíblia o religioso da igreja católica. O Lutero vai passar mais de 10 anos para traduzir a Bíblia inteira. Mas ele agora transformou a Bíblia em uma outra língua. Só quem podia ler a Bíblia era o religioso. E a missa tinha que ser rezada de costas para o fiel. Porque quem é católico praticante aqui na sala sabe, a missa é para Deus, não é para o homem. A missa é para Deus, não é para o homem. Mas é horrível, né? Antipático, né? Imagine eu dando aula para você de costa. Imagine. Oi, pessoal, tudo bem? Beleza, como é que foi as férias? Ótimo. Pois é, eu queria que você soubesse que eu estou aqui muito feliz de estar aqui conversando com vocês, retomando essas aulas aqui do Alcance, mas vai dar tudo certo. Uhul! Vem, vamos, pessoal, olha, vamos aqui. É muito chato, bicho. Imagine. Tem um cantor chamado Beto Guedes, cantor ótimo, fez muitas composições maravilhosas, né? Da janela lateral do quarto de dormir. Tem muita essa musiquinha. É do Beto Guedes. O Beto Guedes era tão tímido que ele fazia show de costa. Ele fazia show de lado, assim, não olhar para o público, não. Depois se soltava. É horrível, né? Ele está aqui com o público, não quer olhar. Porque a missa é para Deus. O padre rezava de costa, em latim. Poxa, ninguém queria essa missa. Agora o Lutero, como é que ele rezava a missa? Na língua da pessoa, interpretando, com a Bíblia na mão e olhando para elas. E olhando para elas. Era informal, era ótimo. Menino, quando Lutero mandou essas ideias para o Papa, o Papa mandou foi excomungar o Lutero. Ah, é? Ele não gostou das minhas teses, não? Mandou foi me excomungar? Porra, então eu vou protestar contra a sua igreja. Agora eu vou fazer a igreja dos que protestam contra a igreja católica. Por isso o nome protestante. A reforma é um movimento. O protestantismo é a religião. É uma igreja cristã sem os rigores da igreja. E como o protestantismo não tinha tantos rigores como a igreja católica, todo mundo vai para lá.
essa igreja é ótima. É mesmo? É. Mas por que essa igreja é ótima? Rapaz, porque ela é mais simples, não tem missa, é culto, não é todo dia, é só 3 vezes por semana. É pastor, não é padre. O pastor pode casar. É mesmo? Pode casar. A gente leva a Bíblia para casa. O quê? A Bíblia foi traduzida, a gente pode levar para casa. Ler e interpretar do jeito que a gente quiser. O pastor que vai nos conduzir. É ótimo. E aí a pessoa só se salva pela fé. É mesmo, não se salva mais só pelas obras, não. Se salva pela fé. Tem um cara lá na Suíça dizendo que o homem se salva pelo trabalho. Melhor ainda, o homem se salva pelo trabalho? Porque esse cara que imitou o Lutero, chamado de Calvino, ele começou a dizer que o que mata o homem é o pecado dele. Então ele tem que combater o pecado. E um dos pecados capitais é a preguiça. Para Lutero, o homem que é preguiçoso, que não quer nada com a vida, passa o dia dormindo, é um homem indolente, sem futuro, ele já está embaixo do pé do cão. Ele está no Satã. Ele está... Ele embaixo, o preguiçoso. O mal-ouvido. Eu sou preguiçoso. O que é que eu não quero ir para o pé do cão? O que é que eu faço? Trabalhe. Quem acorda cedo, Deus ajuda. Quem cedo madruga, Deus ajuda. O trabalho dignifica o homem. Se você trabalha muito, você vai para o céu. Aí o cara que era comerciante, o cara que era burguês, que era perseguido pelo padre, porque ele trabalhava e ganhava dinheiro, ele pensou assim, peraí, quer dizer que quanto mais eu trabalho, mais eu vou para o céu? E quanto mais eu trabalho, mais eu encho os bolsos de dinheiro. Beleza, eu vou para essa igreja. Então todo mundo começa a migrar para a igreja protestante. Ou para o luteranismo, ou para o calvinismo, ou para o anglicanismo. E a igreja desesperada começa a pensar, cara, como é que eu vou me salvar? Eu estou perdendo muito fiel. Vocês estão fugindo da minha igreja? Deus vai castigar. Vai não, padre, porque o Deus da igreja é o mesmo do teu. Como assim? O Deus da igreja católica é o mesmo da igreja protestante. É mesmo? O Jesus da igreja católica é o Jesus da igreja protestante. Como assim? Quando a gente morreu, a gente vai para o mesmo Deus. Somos cristãos. Somos cristãos. Ninguém vai me castigar agora, não. Então, a igreja ficou louca nessa hora. Qual foi a saída da igreja católica? Para não perder tantos fiéis com o protestantismo. Vim para a América catequizar o índio. Por que você acha que a igreja católica aproveita o período das grandes navegações e vem para a América? Para catequizar o índio, para transformá-lo em quê? Em um novo fiel. A partir do momento que aquele cara vira um novo fiel, ele vira um novo súdito ali do rei. Então é uma venda casada. Tanto vem um colono, como vem a igreja. E aí o índio fica entre a cruz e a espada. Entre a cruz e a espada. E aí o padre vem fazer a catequese, principalmente os jesuítas, que acabam sendo muito bem sucedidos. E a prova disso qual é? O país mais católico do mundo é o Brasil. O segundo mais católico do mundo é o México. O terceiro mais católico do mundo é a Argentina. Pelo que eu saiba, isso não é a Europa. Entenderam? Foi a saída. Então, o que é que a reforma gerou? A decadência da igreja. Mas a decadência da igreja geraria também o quê? A decadência do feudalismo, porque a igreja vivia da Idade Média. Então, se a igreja cai, o feudalismo cai. Se o feudalismo cai, o capitalismo sobe. E o capitalismo subindo, a burguesia ganha. Essa é a relação. Vamos para outra ideia. Outra ideia. Absolutismo. Que vai me puxar o mercantilismo. É aqui? Beleza, é aqui mesmo. Outro minuto. Muitas pessoas me fazem a seguinte pergunta. O rei existia na Idade Média? A minha resposta é sim, o rei existia na Idade Média. O rei era um senhor. Durante a Idade Média, no sistema feudal, o cara virava senhor feudal com a terra que ele tinha. Então, se ele tinha uma marca, ele virava um marquês. Se ele tinha um condado, ele virava um conde. Se ele tinha um ducado, ele virava um duque. Se ele tinha um reino, ele virava um rei.
Certo? Como, concorde comigo, no sistema feudal tem muitos senhores, existem muitos poderes. E o poder fica muito dividido. Então, uma das características do feudalismo é a descentralização política. Então, com um processo descentralizado, o rei fica fraco. Então, respondendo a pergunta, tem rei no sistema feudal, mas ele não manda tanto. Tem rei no sistema feudal, mas ele não manda tanto. O rei, ele começou a se aproximar de uma classe que tinha uma coisa em comum com ele. O rei detestava o feudalismo. E também a classe burguesa. Notaram, ó? Por que a burguesia detesta o feudalismo? Porque a burguesia vive do comércio, vive do excedente, e no feudalismo não tem isso. Por que o rei detesta o feudalismo? Porque o rei vive da centralização, e no feudalismo é descentralizado. Então começou a acontecer esta aliança. Viu, meninos? Esta aliança. A aliança de rei com burguesia, ela vai ganhar um nome. É chamado de estados ou monarquias nacionais. Sabe qual é a intenção disso? Além de destruir o feudalismo, tentar fortalecer os poderes dessas classes e formar um país. Formar uma localidade que tenha identidade, que tenha desenvolvimento. Eu gosto de dizer que a Europa, ainda hoje é muito um feudo. Porque ela não criou, ela não desenvolveu uma identidade nacional tão grande. Mas tentaram fazer. Você vai para um país como a Espanha. Existem 4 idiomas sendo falados na Espanha. Né? O espanhol que você aprende, o espanhol que é dado, por exemplo, na sua escola, o espanhol que é dado num curso profissionalizante, isso vai fazer você, é claro, se comunicar na Espanha. Mas dependendo da área que você for para a Espanha, pode ser que ele sirva pouco. Por quê? Porque existem outros idiomas. O que é isso? O que se caracteriza isso? Que a Europa ainda é um feudo. Ainda existem movimentos separatistas na Europa. Lugares que não queriam aceitar aquele rei, aceitar aquele governo, aceitar aquela centralização. Mas o rei tinha um apoio da burguesia, que lhe dava dinheiro, que ele comprava um exército. A partir do momento que ele tinha autoridade e tinha força militar, ele submete um povo. Então é isso que fez, por exemplo, a formação de alguns países. A força do rei, mas a sua burguesia. A burguesia dava dinheiro para o rei com isso ter, é claro, força militar. A burguesia dava esse dinheiro através, por exemplo, dos impostos. E o rei estimulava o comércio para a burguesia ganhar dinheiro. E o estímulo comercial que o rei fazia era isto aqui, ó meninos, isto daqui, o mercantilismo. Mercantilismo vem de mercantil, e mercantil quer dizer comércio. Então o rei estimulava o comércio, mas não tinha comércio na Europa. Então o que é que o rei fez para estimular o comércio, para a burguesia ganhar dinheiro, para pagar os seus impostos? Ele foi para o lugar que tem comércio. O lugar que tinha comércio era no Oriente, e para chegar lá, a melhor via era o mar. Então é por isso que quando o rei se junta com a burguesia e começa a estimular o comércio, ele também começa a estimular uma coisa chamada de grandes navegações. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso para se conseguir mercadorias. Então sabe quem fazia muito isso? A Itália. A Itália navegava muito bem. A Itália durante muito tempo foi um país muito rico. Depois quem começou a navegar tão bem? Português. Por que os portugueses começaram a navegar? Porque, deixa eu contar uma história. Eu não tenho muito tempo não, mas vamos lá. Deixa eu lhe contar essa história. A Itália, ela navegava no mar Mediterrâneo. Mas ela tinha tanta habilidade por navegar. Às vezes, não sei se é o caso, às vezes tem menino que diz assim, professor, eu sempre aprendi que quem navegava muito bem era a Inglaterra. A Inglaterra não era nada. A Inglaterra não era nada. Meninos, eu estou na transição da Idade Média para a Moderna. Eu estou no fim do feudalismo para o começo do capitalismo. Eu estou iniciando uma fase. E nessa fase, a Inglaterra não é nada, a França não é nada. Quem era alguma coisa era a Itália, porque tinha comércio. Quem vai se tornar alguma coisa? Portugal. Portugal vai ser um dos países mais ricos do mundo. Mais poderosos do mundo. Mas Portugal não podia navegar no mar Mediterrâneo. Por quê? Porque a Itália não deixava. Não deixava. Então o que é que Portugal fez? Procurou um novo caminho para chegar até as Índias. Aí vem
toda aquela história de que Portugal navegou pelo Oceano Atlântico, que o Oceano Atlântico estava sendo desbravado, ele não sabia o que é que tinha ali, tanto que ele chamava o Oceano Atlântico de Mar Tenebroso. Existia neste período, está voltando, né? Está voltando essa história agora, mas existia nesse período a Terra plana. Nesse período diziam, a Terra é plana. Por que o pessoal dizia nesse período que a Terra é plana? Porque eu piso no plano. Olha aqui, estou pisando no plano. Não estou pisando no redondo, estou pisando no plano. Porque naquele período, ninguém sabia que o que deixava o homem na terra não era o peso dele. Era uma força que puxava o homem ao centro da terra e a terra ao centro do universo, que é o Sol, que é uma força chamada de gravidade. Então é por isso que quando eu pulo, eu volto. Por que eu voltei? Porque o senhor está gordo. Sim. Foi mal. Mas vamos lá. Por que eu voltei? Pelo meu peso? Não, porque está me puxando. Consegui. Mas existe uma força me puxando. Não é má vontade. Não é dor muscular. É uma força que me puxa ao centro da Terra. É a gravidade. Como ninguém sabia disso, o pessoal pensava que a Terra era plana. E por pensar que a Terra era plana, pensava que a Terra tem um limite. O limite era a linha do horizonte. E ninguém navegava até lá. É por isso que as navegações portuguesas eram navegações de cabotagem. O que é uma navegação de cabotagem? Uma navegação de cabo a cabo geográfico. Eles navegavam olhando para a terra, para ver se não caíam no abismo sem fim. Professor, que idiotice, né? Pois é. Mas felizmente, eles conseguiram fazer uma navegação até desmistificar isso. Porque os portugueses conseguiram passar até o extremo da África e chegaram até as Índias. Eles desbravaram. Aí depois vêm os espanhóis, que descobriram a América. E depois vieram os franceses, os holandeses, os ingleses. Notaram? O que fez a Europa ser uma potência? A necessidade que eles tinham. Voltamos ao começo da aula. O que fez a Europa ser uma potência? A necessidade. Essa necessidade de gerar coisas. Essas coisas geraram um comércio. E o comércio gerou um mercantilismo. E o mercantilismo é controlado pelo Estado. Agora vamos ao que interessa, que quem sabe é o final da coisa. Você notou uma coisa? Quem fez comércio foi a burguesia. Quem incentivou o renascimento foi a burguesia. Quem até incentivou e se deu bem com a reforma foi a burguesia. Quem ajudou o rei a se centralizar foi a burguesia. Tudo foi a burguesia. Mas ela não ganhou a fama. Como assim? Uau, desculpe, pessoal. Aqui está bem levezinho, desculpe. Quem ganhou a fama não foi a burguesia. Quem ganhava a fama era o rei. O rei ganhava a fama. Ele era o líder, ele era o chefe, ele era absoluto. Ele ganhou tanto poder, mas tanto poder, mas tanto poder, que ele começou a criar uma dinastia. O poder do rei começou a ficar hereditário. Ele acabava um governo, passava para o seu filho. Por que ele ia passar para o seu filho? Porque o pessoal dizia, filho de peixe, peixinho é. Se esse rei é bom, imagine o filho dele. E é claro, as coisas não aconteciam sempre assim. Mas era isso que se pensava. Então o rei, ele conseguia se manter muito tempo no poder. Às vezes nem tanto, né? Contar uma historinha aqui rápida. A qualidade de vida na Europa não era tão boa em determinados períodos. E às vezes as pessoas morriam muito novas. É por isso até mesmo que alguns reis também chegavam ao poder muito novos. Por quê? Porque não se tinha uma qualidade de vida tão boa assim. Às vezes, o cara quando chegava aos 20 anos de idade, já contei isso aqui uma vez, ele era chamado de velho. Tá? Porque a qualidade de vida não era tão boa assim. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Se aquele rei é o chefe, se aquele rei é que decide, então aquele rei é que manda. É por isso que os estados nacionais, eles vão se transformar em absolutistas. Tá? Se você quiser pegar uma referência de período, é como se, por exemplo, os estados nacionais fossem períodos assim, tipo século XV, XVI, e o estado absolutista ele vai principalmente aparecer no século XVII. Notaram? É uma evolução, um processo que evoluiu. Então os reis chegaram ao poder, a burguesia deu apoio, ele incentivou o comércio, a burguesia fez o comércio, desbravou as coisas, deu dinheiro ao país, o rei incentivou e ganhou os méritos.
vida longa ao rei. Assim muitos diziam. Existe isso muito no nosso imaginário quando assistimos nossos filmes, né? O rei, quando principalmente tem essa temática, né? O filme. O rei é o que vai fazer tudo. O rei é a grande figura de tudo. Pois é, o rei, ele quando virou absoluto, ele mandava e desmandava. Em alguns casos, repare aqui nos slides. Em alguns casos, como por exemplo no caso da França, alguns reis ficaram com poderes praticamente sem limite. Como foi o caso do rei Luís XIV. O Luís XIV, só lhe contar uma historinha rápida. Essa história é boba, mas quem sabe alguns vão aproveitar. O rei Luís XIV era filho do rei Luís XIII, tá? O Luís XIII, quando o Luís XIV nasce, ele fica com muita felicidade, porque é o seu primeiro filho homem. E a sua esposa, que era Ana da Áustria, todas as suas, a gravidez, as suas gestações, ou nascia menina, ou ela tinha um aborto. Para você ter uma ideia, quando ela estava para ter o Luís XIV, o Luís XIII exigiu que o país rezasse para esse menino nascer. Porque senão a nação ia se acabar. É por isso que quando ele nasce, ele é chamado o Rei Sol. É o astro-rei. É o chefe de tudo. Então é uma criança que vai nascer com esse tipo de atmosfera. Você é o rei. Você é poderoso. É assim, pessoal. É assim. Quando vai se incutindo a formação da gente, a formação como pessoa é na infância. Porque nós temos que ter cuidado com as nossas crianças. Porque tudo começa ali. Então, se você aplica bons costumes, boas ideias, boas palavras, ali vai ter um efeito bom, vai ter um efeito legal, cara. Mas aí o que é que aplicaram com o menino Luís XIV quando ele era realmente menino? Você é poderoso, você pode tudo, você manda em tudo. Ele ficou soberbo demais. Não é à toa que a frase dele lembra tanto o absolutismo. Setá, semuá. O Estado sou eu. O Luís XIV é o criador de um dos maiores palácios que a Europa tem, que é o Palácio de Versalhes. Versalhes é uma cidadezinha bem próxima a Paris. Você vai ao Palácio de Versalhes, se você quiser conhecer o Palácio de Versalhes, ponta a ponta, você diz, eu quero conhecer esse palácio, ponta a ponta. Você demora uma semana de visitação. O quarto do rei tem 6 ambientes diferentes. O quarto do rei, ele tem um ambiente dos deuses. E quando você chega onde ele dorme, o Deus é ele. O quarto do Luís XIV é do tamanho desse auditório. O que ele dorme. Quando ele se levanta, o próximo ambiente é o Palácio dos Espelhos. Porque ele anda olhando para ele mesmo. Todo Deus é onipresente. Como ele está nos espelhos e se vê em todo canto, ele diz, olha aí, eu estou em todo canto. Estou aqui, estou ali, acolá. Eu sou um Deus. O Estado sou eu. Aí você diz, esse homem é um louco. Alguém criou esse louco. Alguém tem poder a esse louco. Ao mesmo tempo que esse louco gastou todo o dinheiro do país com um palácio, o pessoal dizia, não, mas ele pode. Ele é o rei. Mas o que é que vai acontecer? O Luís XIV faz essa besteira no país. O Luís XV mais. O Luís XVI mais ainda. E no tempo do Luís XVI, a fome estava tão grande no país, a miséria estava tão grande no país, que a França, que era o país mais populoso da Europa, a França teve um tempo que foi o país mais populoso da Europa. Ela tinha 24 milhões de habitantes. 22 milhões eram completamente miseráveis. Aí, vamos lá. Tanta exuberância, tanta riqueza. O que é que o povo vai fazer? Uma revolução. Principalmente articulada por quem? Por uma classe burguesa que não aguentava mais essa arrogância e principalmente perder dinheiro para gastar tudo com um rei. Então a idade moderna é isso. Essa transição, esse processo que transita, esse processo que está mudando da Idade Média, acabando com os elementos que a Idade Média tem, através de ações burguesas, para começar a Idade Contemporânea, onde a burguesia se vinga, fazendo revoluções para tomar definitivamente o poder. Meus amigos, eu vou me despedir de vocês, mais uma vez, muito feliz de tudo aqui, dos nossos momentos. Vocês são
maravilhosos, carinhosos. Eu sempre quero dizer que é um prazer realmente maravilhoso estar aqui com vocês. Tenha uma semana vitoriosa e a gente se vê por aí. Tudo de bom. Me peça o material por e-mail que vai ser um prazer mandá-los, viu? Um abraço, sucesso.